Olá, pessoal. Vamos tentar entender um pouco mais sobre as vacinas que estão sendo empregadas para uso na pandemia de Covid. Então, pessoal, foi um grande avanço da ciência, né, o desenvolvimento e descoberta de todas as vacinas que estão sendo usadas no mundo inteiro e que são aprovadas pela Organização Mundial de Saúde e pelas agências reguladoras de diferentes países, a nossa, a Anvisa. Aqui no Brasil, a nossa agência reguladora, a Anvisa, ela aprovou para uso no nosso país algumas vacinas. Vamos lembrar? A Coronavac, que é de vírus atenuado, né? A vacina AstraZeneca, que ela é de adenovírus, vírus não replicante, né? E a vacina da Janssen, que também emprega a plataforma de adenovírus e que inicialmente era de uma dose e depois passou para 2 doses. E a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA. Então essas 4 vacinas, né, foram as vacinas aprovadas para uso aqui no Brasil. Dessas vacinas, todas elas, né, foram desenvolvidas para que o seu ciclo vacinal, ou seja, a pessoa só estará completamente imunizada com 2 doses. A exceção da Janssen, que inicialmente havia sido desenvolvida para um ciclo de 1 dose só, mas que depois foi incorporada a 2ª dose também. Pois é extremamente importante completar esse ciclo vacinal. Hoje, nós estamos com o Brasil com números muito bons, apesar de todo o atraso que nós tivemos inicialmente, nós já atingimos 76% da nossa população imunizada com 1 dose e quase 70% imunizada com as 2 doses. Então, aquelas pessoas que receberam a primeira dose e não foram receber a 2ª dose, é importante que vá, mesmo que esteja atrasado. Por que que é importante? A 2ª dose de uma vacina, ela reforça o treino que o sistema imune tem quando nós vacinamos as pessoas. Então, o processo de vacinação é como se nós estivéssemos treinando o nosso sistema imune a reconhecer o agente infeccioso de uma doença e, com isso, combater essa doença. Quando a vacinação ela é preconizada em seu ciclo 2 doses, é extremamente importante que essas 2 doses sejam tomadas de modo em que a gente possa estar treinando ainda mais, ou seja, reforçando esse treino, né, que a primeira dose já deu. Então, com isso, né, nós iremos produzir maior quantidade de anticorpos neutralizantes contra o vírus e também ativar as células que são as células de defesa do organismo para atuarem contra a infecção. E a dose reforço? A dose reforço foi introduzida no protocolo de vacinação da Covid quando, ao acompanhar as vacinas neste primeiro ano de vacinação, que o mundo, né, está vacinado após essa pandemia, foi observado uma queda, né, na produção de anticorpos neutralizantes aproximadamente após 6 meses da última dose, da 2ª dose. Então foi proposto, né, que se desse uma dose reforço e foi verificado que essa dose reforço amplifica bastante a resposta vacinal. É muito importante frisar e ressaltar que toda vacina, né, que foi desenvolvida até aqui, ela não é tão capaz, digamos assim, de impedir a infecção. Elas foram desenvolvidas no sentido de impedir adoecimento, internação e óbito, ou seja, de treinar o sistema imune para que, se caso nós nos infectarmos, nós não evoluirmos para doença grave e óbitos. Então, por ser um vírus, né, mutante e com uma capacidade de mutação relativamente alta, as últimas mutações do vírus, que é a Delta e principalmente a Ômicron,
elas modificaram muito, né, a região, né, em que o vírus se liga na célula, né? Então, quase que 50 mutações foram reconhecidas no local em que esse vírus reconhece a nossa célula quando nos infecta. Essas mutações também fizeram com que essa variante se tornasse não somente mais infecciosa, mas escapasse das vacinas. Entretanto, as pessoas que têm o protocolo vacinal completo de 2 doses, ou as pessoas que já estão tomando a dose reforço, que é a terceira, né, ou dose reforço, elas apresentam uma imunidade capaz de que, ao se infectar, a pessoa tenha uma infecção mais branda, né, e com isso elas não evoluem para uma infecção capaz de adoecer e terem que se internar ou evoluir para óbito. Então a importância da dose reforço, né, é essa, né, é proteger as populações inicialmente mais vulneráveis, que são idosos, profissionais de saúde, né, pessoas com comorbidades, com essa dose chamada dose reforço, para treinar ainda mais o sistema imune a ter essa proteção, né, contra a doença, né? Então, toda vacina ela vai proteger um pouco contra a infecção, mas também vai ter o que nós chamamos de desfecho secundário, que é a proteção contra o adoecimento grave, a internação e o óbito. Então, daí a grande importância da terceira dose. Não deixem de tomar. Retomada Segura UFOP. Cuidar de si é cuidar da comunidade.